Os devotos de Santo Antônio, na cidade de Santos, ganharam um presente no último fim de semana. Um busto com a face do religioso restaurado em 3D. Depois de um longo suspense, a imagem foi entregue durante uma missa solene celebrada no sábado. Resultado de um trabalho que uniu anos de pesquisa à tecnologia. Estamos na cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo. De um lado, a orla com o maior jardim do mundo. E do outro, a encantadora Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré. Suas características são peculiares, com arcos ogivais, vitrais e rosáceas. Na entrada principal, uma obra ilustra Santo Antônio recebendo o menino Jesus das mãos de Maria. O pé direito, de 18 metros, é coberto por murais. E foi aqui que devotos de Santo Antônio, movidos pela fé e desta vez também pela curiosidade, que eles acompanharam a entronização da imagem com a face reconstruída do santo casamenteiro. Os fiéis foram chegando aos poucos e aguardavam o início da missa, em que aconteceu de forma oficial a entrega da impressão em 3D. Era possível observar no olhar de cada um a expectativa de ver como seria o homem que passou a ser chamado de Santo Antônio. Eu sou devota dele desde o meu batismo. Eu fui batizada na igreja de Santo Antônio, lá em São Paulo, Santo Antônio do Pari. E agora que mudei aqui para Santos, estou perto, venho aqui para o Santo Antônio do Embaré. Tanta curiosidade ainda foi pouca se comparada com a perfeição, resultado do estudo feito pelo cirurgião dentista e doutor em odontologia legal Paulo Miyamoto e por Cícero Moraes, designer e integrante de um grupo de pesquisas arqueológicas da Itália. Inicialmente o que aconteceu foi que eu fui contratado para fazer 5 reconstruções faciais para o Museu de Antropologia da Universidade de Pádua, e assim que eu terminasse o básico da reconstrução, eles identificariam quem são os indivíduos. Mas quando eu soube que era o Santo Antônio, foi um choque total, porque o Santo Antônio faz parte da vida, não apenas da minha vida, mas da vida de uma parte significativa de todos os brasileiros. No meu caso, eu nasci num hospital chamado Santo Antônio, numa cidade, Chapecó, Santa Catarina, cujo padroeiro é Santo Antônio. Mas eu me mudei de lá, para Sinop, no Mato Grosso, coincidentemente, uma cidade que o padroeiro também é Santo Antônio. O trabalho só se tornou viável devido aos estudos aliados ao uso da tecnologia. O estudo dos ossos, né, ele fornece muitas informações sobre aquela pessoa. Então, com isso, por exemplo, foi possível concluir que esse crânio era de um homem com idade compatível com a dele e era conhecido também, então era um perfil antropológico igual, e isso guia o trabalho de reconstrução da aparência da face. Além deste busto, a dupla também está no processo de reconstrução da face de Maria Madalena, realizada pela Ebrafol, que é a equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal, fundada por Paulo e Cícero. Apesar do fácil acesso às ferramentas, cada detalhe é imprescindível. O formato dos lábios, a posição dos olhos, a espessura de todo o tecido mole, que é, grosso modo, a pele, nós conseguimos nos aproximar, né, a partir do crânio. O crânio dá muitas dicas. Foram impressas 3 cópias em 3D da face reconstruída do santo casamenteiro. Cada uma foi esculpida com 1.500 camadas de gesso, processo que levou mais de 10 horas. A primeira foi entregue à Basílica Menor de Santo Antônio, em Pádua, na Itália. A segunda em Sinop, interior do Mato Grosso. A terceira, um presente à Diocese de Santos, interior de São Paulo. Mas essa reconstituição tem um sentido assim evangelizador, porque nos convoca a revermos aquela figura autêntica de Santo Antônio, retomar a autenticidade. Assim também a autenticidade da vida da igreja e da evangelização, né? E reconstituir o rosto, digamos assim, como diz o Papa Francisco, da nossa igreja, que seja uma igreja mais autêntica, mais viva, misericordiosa, uma igreja próxima das pessoas, dos pobres, e como Santo Antônio, entusiasmada por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, né?
Então, esse eu acho que é o significado mais profundo, é essa oportunidade. A expectativa para ver Santo Antônio aumentava a cada minuto. O que os fiéis não sabiam é que a imagem estava todo o tempo aos pés do altar e envolvida por uma redoma. A sensação de ansiedade, a devoção pelo santo e a face tão próxima da realidade quando apresentada, conduziu a emoção em clima de festa. A gente está acostumado com outro tipo de imagem, né? E a gente vendo assim, primeiramente, a gente se emociona porque era uma criatura completamente diferente do que a gente imaginava. Uma emoção, né? Porque a gente não conhecia, não tínhamos conhecimento. Então agora ficamos sabendo, vendo, conhecendo mais corretamente a imagem dele. A entronização do busto com a face reconstruída de Santo Antônio aqui na Basílica do Imbaré, na cidade de Santos, acontece num dia histórico. Há 783 anos que ele foi canonizado. Esta imagem ficará aqui em exposição até o dia 28 de junho. E assim encerramos a edição de hoje do TJ Aparecido. Uma ótima noite para você e até amanhã.